pro Tribunal de Contas do município de São Paulo. Direito administrativo sobre o lei de licitações. Agora, frasezinha. Já passei no concurso do Tribunal de Contas do município de São Paulo e fui nomeado super rápido. E melhorei muito a minha vida. Fui muito bem na prova do Tribunal de Contas do município de São Paulo e gabaritei administração. Yay! Sobre contratos administrativos. Um extra aqui. Uma questão da CESP. Considerando as normas gerais para licitação e contratação de parcerias públicas privadas, assinale a posição correta. A normas gerais de licitação e contratação de parceria público-privada. Só falando de normas gerais, né? A pergunta, as opções eram: a sociedade propósito específico deverá assumir a forma de companhia aberta. Isso não faz sentido para mim, não. O edital de contratação poderá prever leilão à viva voz depois de abertura da proposta escrita. Eu acho que isso é possível, sim. A administração pública deverá ser acionista majoritária da sociedade de propósito específico. Será que eles estão falando sociedade de propósito específico para falar uma sociedade de economia mista? Eu não lembro desse nome aí, propósito específico. Esquece. Não tem que ser majoritária, não. Ou será que tem? Não. A contratação de parceria público-privada será precedida dos processos de licitação na modalidade convite. Contratação de parceria pública-privada. Convite não é para isso, não. Convite é para umas coisas mais altas. Uma contratação de uma parceria é mais alta, não é um convite. Quer dizer, um convite é para uma coisas mais pequenas. É para quando você contrata, chama uns grupos específicos, fazer umas coisas e ver se eles vão querer fazer. Tipo, grupos técnicos. O limite e última opção, o limite de garantia concedida pela União aos Estados incluirá as despesas de contratos de parceria celebradas por toda a administração direta e indireta. Limite de garantia concedido pela União. Garantia emitido aos Estados incluirá as despesas de contratos de parceria celebrados por toda a administração direta e indireta. Esse aqui eu não entendi. Próxima de gabarito é a letra B. Aqui eu achei que estava certo. É legal. Mas só consegui cancelar duas e a outra tinha uma que eu não tinha nem ideia do que era. O que estava errado? Deixa eu ver. O gabarito tem mais informações. A letra A está errada porque a sociedade de propósito específico poderá, ou seja, não é obrigatório, que nem estava escrito aqui, deverá, tinha uma obrigação, deverá assumir a forma de companhia aberta. Poderá, não é obrigatório, assumir a forma de companhia aberta, ou seja, eu estava meio errado, não sei. A B estava certa, a C, ela está errada, pois é vedado a administração pública ser acionista majoritário da sociedade de propósito. Olha, essa aqui eu estava meio errado também, por causa que eu não sabia se, se era vedado. Só falei que não era, né? Não sabia especificamente que ela era vedada disso aqui. Específico. A quarta, me confundiu também, né? A contratação do PPP, que é a parceria público-privada. Interessante que fizeram massivo. Será procedida de licitação de modalidade de concorrência. Viu? Era outro cara aqui que estava falando convite e não concorrência. Que está no artigo 10. E a última, é que me confundiu totalmente. Pois, segundo o artigo 28, súmula 2 da Lei 11.079, o limite de repasses feitos pela União aos Estados, Distrito Federal e municípios serão computadas as despesas derivadas do contrato de parceria celebrados pela administração pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, consideradas economia mista e demais entidades controladas direto ou indiretamente pelo respectivo ente, excluída as empresas estatais não dependentes. A verdade é que eu não entendi. Eu mesmo nisso aqui eu não entendi porque que a última tá errada ainda. Volta. Quer dizer, vamos ler o que está escrito de novo na última opção. O limite de garantia concedido da União aos Estados Federal incluirá o quê? Umas despesas de contratos de parceria celebrados. É isso que está escrito? Não é isso? Vamos ver. O limite de repasse feitos pela União dos Estados e Municípios do Distrito Federal serão computadas as despesas derivadas de contratos de parceria celebrados pela administração
pública direta. Pode ser parceria celebrada por toda a administração direta e indireta. Direta, autárquica, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela respectivo ente excluído a empresas estatais não dependentes. Saquei. Saquei o erro. Não é tipo esse treco aqui, contrato de parceria, esse treco aí, não conta essa indireta que tá aqui no final. Essa palavrinha aqui, que é meio óbvio que não era para ser contada, porque eles são caras privados, né? Meio que privados. Torna errada a questão, né? Interessante. Deixa eu marcar as coisas erradas aqui. Na D não é a modalidade de convite, não é indireta. Na última, o edital de contratação poderá prever leilão em viva voz. Não, isso aqui estava certo. A administração pública vai ser acionista majoritária da sociedade. Na verdade, ela é vedada de ser, não é deverá, ela é vedada de ser a acionista majoritária. E a sociedade de propósito específico deverá assumir. Não, porque não é obrigado, é só facultativo. É interessante, né, que uma coisa vedada ou uma coisa que quando usa uma palavra que deverá, esqueci. Ele pode ser, as respostas podem estar erradas por causa que é possível, que é facultativo ou é vedado, né? Não esqueça das posições facultativas. Agora que eu li a perguntinha só para extra, 6 minutos para ler ela, vamos terminar os conteúdinhos de contratos administrativos. Elas estão basicamente do artigo 54 a 80. Características, adesão, formalismo, fiscalização, pessoalidade, cláusulas exorbitantes, vigência contratual, garantia contratual, alterações contratuais, por acordo entre as partes, de forma unilateral, deveres inerentes à execução contratual. Estou achando ruim isso aqui, não tem muita separação. Eu vou fazer mais vídeo, vou fazer um monte de vídeos das coisas, ao invés de ler. Vai fazer um vídeo direto de tudo aqui. Contratos administrativos. Dos artigos 54 a 80, a Lei 866 aborda os contratos administrativos, disciplina que costuma incidir em concurso de nível superior ou específicos das áreas de auditoria. Se em seu concurso for cobrado a auditoria de lei sem especificação de quais aspectos deve ser dada atenção na abordagem dos contratos administrativos. Contrato, seja ele de caráter público ou privado, é a convenção estabelecida entre duas ou mais pessoas, com as respectivas manifestações de vontades para constituir, regulamentar ou extinguir entre as partes uma relação jurídica, sendo certa que, para a validade do contrato, exige acordo de vontade e agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não proibida em lei. Assim, segundo os ensinamentos de jurista Celso, será o quê? Temos o conceito de contrato administrativo. É um tipo de avença travado entre a administração e terceiros, na qual, por força da lei, as cláusulas pactuadas ou tipo de objeto, a permanência do vínculo, as condições preestabelecidas, sujeitam-se a cambiáveis imposições de interesse, ressalvando os interesses patrimoniais do contratante privado. Vou marcar isso aqui porque não lembro muito dessas coisas. Em outras palavras, o contrato administrativo é a convenção firmada pela administração pública agindo nesta qualidade com particulares ou então como outras entidades administrativas, mesmo nos termos pactuados pela contratante, que é a administração pública, de acordo com o interesse coletivo e sob a esfera do direito público, ficando o particular contratado coincidindo suportar as cláusulas impostas pela administração em razão do atendimento do interesse público. Não se pode confundir contrato administrativo com contrato da administração, visto que nos contratos da administração temos ajuste firmando
entre a administração pública e o particular. Entretanto, o poder público não figura utilizando seus interesses prerrogativas, sendo que tal avença é regida pelo direito privado. Legal, né? Sobre características dos contratos. Os contratos administrativos se revelam na sequência de dualidade. De um lado, a administração pública pode gozar de todos os seus prerrogativas e poderes indispensáveis à proteção dos direitos e interesses públicos. De outro lado, é de competência de particular conferir integral garantia aos interessantes privados que ditaram sua participação nos restritos limites contratuais. Assim, a doutrina administrativa identifica como principais características pertinentes aos contratos administrativos seu caráter consensual, formais e generosos, entre outros. Vou marcar só essa parte. Suas características, principais características permanentes. Seu caráter consensual, formal ou oneroso. Entretanto, merecem maiores esclarecimentos outras características estudadas nos tópicos que seguem. As características de personalíssimo, as características gerais são o personalismo, o comutativo, o consensual, o oneroso e o formal. Depois tem a característica de adesão, a característica de formalismo e a característica de fiscalização, a característica de pessoalidade, a característica de cláusulas exorbitantes. Eu vou terminar a coisa aqui nas cláusulas exorbitantes. O que é personalismo? Personalismo institui personae. Deve ser executado pelo próprio contratado, vedadas em princípio sua substituição ou transferência. Comutativo estabelece competições recíprocas. Consensual trata-se de acordo de vontades, não de ato unilateral e impositivo da administração. Oneroso remunerado na forma convencionada. Formal expresso por escrito e com requisitos especiais, tendo nos acordos verbais, firmados com a administração, salvo pequenas compras com pagamentos imediatos. No concurso para delegado de uma polícia que considerou-se correta a afirmativa que são características dos contratos administrativos, dentre outras, a instabilidade, o desequilíbrio e a comutatividade de formalismo. Desequilíbrio é considerado interessante, né? A adesão. Os contratos administrativos têm a característica de serem típicos contratos de adesão. Típicos contratos de adesão, né? Eles têm que fazer uma coisa. Onde uma das partes, nesse caso a administração pública, propõe as cláusulas e a outra parte não pode propor alterações, supressões ou acréscimos, simplesmente aceita suas condições e cláusulas ou não. Justamente por isso é essencial que as cláusulas sejam claras e precisas, conforme o artigo 54.1 da Lei nº 866. Os contratos devem se estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas definidas, que definem os direitos, obrigações e responsabilidades das partes em conformidade com os termos de licitação e propostas que se vinculam. Vou marcar isso aqui bonitinho. Sobre formalismo agora. Em regras gerais, todos os contratos administrativos devem ser formais e escritos. Devem ser lavrados nas repartições interessadas, os quais manterão arquivo cronológico dos seus atos, seus autógrafos e registros sistemáticos do seu extrato, exceto no caso de direitos reais sobre imóveis cujo registro se dá no cartório competente. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo nos contratos de pronto pagamento de valor não superior a R$ reais. Artigo 60. Todo contrato deve mencionar obrigatoriamente os nomes das partes e seus representantes legais e a finalidade do contrato, o ato administrativo que autorizou a sua celebração, o número do processo de licitação e a possível dispensa ou inexigibilidade da licitação, a sua sujeição de contrato antes das normas específicas da Lei 866 e as cláusulas contratuais. Tem que ter tudo isso aí, né? Deve mencionar obrigatoriamente os nomes das partes, tá. Então, marcar de novo aqui. Mencionar obrigatoriamente nomes das partes e representantes. Partes, representantes, a finalidade, o ato que autorizou e o número do processo, né? Básico para entender tudo, né?
facilita achar o treco. Outro requisito formal para que o contrato administrativo produza seus efeitos é a publicidade. Neste sentido, a publicação resumida do instrumento de contrato ou dos aditamentos ou de seus aditamentos na imprensa oficial é a condição de eficácia e deve ser proveniente pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte à sua assinatura. Ainda sobre a publicidade, conforme o artigo 63, é permitido qualquer licitante o conhecimento nos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e a qualquer interessado a obtenção de cópia autenticada mediante pagamento dos emolumentos devidos. Existem cláusulas que são necessárias em todo o contrato administrativo, conforme o artigo 55 da Lei 866. E as cláusulas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 e 13. Local, né? A primeira é o objeto de seus elementos. Primeira cláusula é o objeto e seus elementos característicos. Vou marcar aqui objeto. Segundo cláusula é o regime da execução e a forma de fornecimento. Ou seja, como vai fazer e como vai fornecer. Execução ou forma de fornecimento. Terceira cláusula é o preço e as condições de pagamento, os critérios da database e periodicidade de reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data de adimplemento de obrigações e a de efetivo pagamento. Eu pensei as condições de pagamento, né? Eu vou marcar aqui o pagamento. A quarta cláusula é os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação, de recebimento definitivo conforme o caso, ou seja, o prazo de início e fim. A quinta cláusula é o crédito pelo qual ocorrerá a despesa com a indicação da classificação funcional, programática e da categoria econômica. Eu não sei o que é isso aqui sobre crédito. A sexta cláusula é as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução quando exigidas. Os direitos e responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas. Os casos de rescisão, o reconhecimento dos direitos da administração em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 desta lei. As condições de importância e a data de taxa de câmbio para a convenção, quando for o caso. A vinculação ao edital de licitação ou ao termo que o dispensou ou a exigiu ou convite de proposta de licitante vencedor. Vinculação de edital, Eu achei isso aqui interessante. Os outros que eu estava lendo não achei interessante. A 12ª cláusula é a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente nos casos omissos. Porque qual é a lei que está marcando os jeitos que foram feitos os contratos, certo? E 13ª e última cláusula obrigatória é a obrigação de contratado de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Ou seja, se você está sendo contratado para ser um cara de TI, você tem que ter as habilitações de TI, certo? Bom, esse resumo de TI, esse exemplo de TI não foi muito ruim. Essas cláusulas são obrigatórias mesmo nos casos em que se dispensa a assinatura de contrato administrativo admitindo-se a substituição por outro instrumento ou hábil, tais como a carta-contrato, nota de empenho, de despesa de autorização de compra ou ordem de execução de serviço. O contrato administrativo somente é obrigatório na concorrência e na tomada de preços, salvo compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, bem como nos casos de dispensas de inexigibilidade da licitação do artigo 62. Depois, próximo ponto, a fiscalização. A fiscalização é a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante de administração pública especialmente designado para tal fim, permitindo a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo. Essa coisa de subsidiar carinha específica normalmente aparece no pregão. Informações pertinentes a essa atribuição, a fiscalização de execução do contrato e prerrogativa assegurada à administração conforme artigo 58. Artigo 67. A execução
do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo, informações pertinentes à tributação. Daí no parágrafo 1 e 2 diz: esse representante da administração ele anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. O cara tem que anotar e verificar se precisa de regularizar alguma coisa ou faltas. Necessária a regulação das faltas ou defeitos. Isso é importante. E o segundo ponto, as decisões e providências que ultrapassem a competência do representante, ou seja, coisas que ele não pode fazer, têm que ser solicitadas a seus superiores para que eles façam, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes, sacou? Deverão ser solicitadas a seus superiores para medidas convenientes, ou seja, em tempo hábil, porque se depois, se ele falar muito tarde e eles não puderem fazer naquela mais, daí foi meio inútil isso, né? E, para terminar, sobre a pessoalidade. A pessoalidade, os contratos administrativos são, em regra, contratos pessoais, e a execução dos termos contratados devem ser cumpridos pelas pessoas físicas e jurídicas que se obrigaram diante do poder público no procedimento licitatório. É imprescindível a pessoalidade dos contratos administrativos, tendo em vista que a celebração após a realização do licitante, em que se busca não apenas a proposta mais favorável à administração pública, mas também a selecionar a pessoa que preencha as condições necessárias para assegurar a execução do objeto contratado. Segurar a execução. Segurar a execução. Pessoa que preenche condições. Pessoa que assegura a execução do objeto contratado. Contudo, é possível que a subcontratação autorizada pela administração, o contratado na execução do contrato sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento até o limite admitido em cada caso pela administração. O contratado de execução de contrato sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais poderá subcontratar partes da sua... Legal, o cara pode subcontratar. Poderá subcontratar, mas isso não tira suas responsabilidades. Serviço ou fornecimento até o limite admitido, mas tem um limite para as subcontratações. Em cada caso, pela administração. Interessante. O último, né? Tchauzinho.